meu nome é Patrícia Rocha, sou fisioterapeuta e osteopata. Bem-vindos a esta página. Esta página é uma página que faz parte da Osteoperformance 360. Vamos começar hoje em grande com um tema da área da pediatria. Vamos nos aventurar no mundo das orelhas ranhosas. O que é que nós queremos dizer com isto? Vamos falar sobre otites, mais especificamente sobre otites médias agudas. Para falar do tema, tenho comigo a Clara Souza. Olá, Clara. Olá a todos. Bem-vinda. Obrigada. A Clara é osteopata, tem uma pós-graduação em osteopatia infantil e faz parte da equipa da Osteoperformance 360. É um orgulho ter-te aqui É um hoje orgulho também estar cá. a falar um bocadinho sobre este tema. De modo a percebermos um bocadinho do que vamos falar. Para quem está aí, não percam esta live, porque vai ser uma live muito interessante. Vamos vos dar algumas dicas, vamos vos explicar o que é a otite média, vamos também vos capacitar para conseguirem ajudar um bocadito as orelhitas, os pequenitos aí de casa. Portanto, não fujam, ficam por aqui porque vai ser uma aventura interessante. Claro, mas se calhar começamos por explicar o que é no fundo uma otite. Exatamente. Uma otite consiste numa inflamação da membrana timpânica que reveste o ouvido médio e ultimamente tem-se percebido que a otite poderá não ter só uma origem a nível de infecção e de inflamação, mas pode ter outros fatores que possam estar aqui a provocar também e a originar aqui a otite. E também disfunções a nível da trompa de Eustáquio que podem estar aqui também a influenciar este processo inflamatório e que possam estar aqui a contribuir um bocadinho para estas alterações. Como falei há um bocadinho, portanto, existem vários tipos de otite, não é? Hoje, como a Clara disse bem, vamos falar da otite média, que se encontra a nível do ouvido. Vários tipos de otite, só para não ficarem perdidos, temos as externas, temos as internas. Vamos abordar estas porque são as mais comuns, sendo que as víricas são mais ou menos 80% correspondem mais ou menos a 80% das otites. Portanto, no fundo, tu falaste há um bocadinho, Clara, que portanto, a otite encontra-se em são as estruturas exatamente que estão envolvidas nessa inflamação. Tens nomeadamente ali a cavidade timpânica, que normalmente está muito influenciada, e temos que falar, lá está como eu estava a dizer, da trompa de Eustáquio, que é responsável por fazer ali a drenagem do ouvido médio na nasofaringe, e se tivermos aqui alguma disfunção a nível da trompa de Eustáquio, pode potenciar aqui um processo inflamatório por acumulação em maior quantidade de micro-organismos e que potencia aqui o quadro da otite. Muito bem. Para não se perderem, portanto, o ouvido médio vai, portanto, temos a orelha, o ouvido médio, queres mostrar? Mostra, desmonta o nosso bicho, vamos desmontar aqui o nosso crânio, que é um crânio articulado. Portanto, para quem não sabe, o nosso ouvido tem uma ligação à nasofaringe, portanto, ao nosso nariz, através de uma trompa, que é que se chama trompa de Eustáquio. No caso das crianças, tem assim algumas particularidades. Queres nos dizer quais são? Portanto, a trompa de Eustáquio, como estávamos a falar, liga efetivamente o ouvido médio à região nasofaríngea, mas inicia-se, em termos de inserções, inicia-se no osso temporal e vai depois inserir-se em outro osso, no osso temporal. No osso espinal. Têm um formato de crânio mais curto e mais estreito do que os adultos, o que faz com que a distância entre estes dois ossos seja menor. Portanto, nestes casos temos uma trompa de Eustáquio que vai ser mais estreita, vai ser mais curta e vai ter um formato mais horizontal,
o que também é um fator que vai facilitar aqui um bocadinho as otites. Isto porquê? Porque a componente mais vertical da trompa de Eustáquio vai facilitar aqui por causa da força de gravidade à saída do conteúdo. Quando temos uma orientação mais horizontal, o resultado é que dificulta aqui um bocadinho a drenagem do ouvido médio. Ou seja, acho que a componente anatómica, as características da trompa de Eustáquio também podem facilitar um bocadinho o desenvolvimento da otite, como estávamos a falar. Mas a otite não acontece só nas crianças, não é, claro? Não acontece só em crianças, pode também acontecer em adultos. Efetivamente, há maior predisposição para crianças até aos 3 anos de idade por causa destas características anatómicas do crânio. Nós falamos já um bocadinho, a Clara disse que portanto, temos uma trompa de Eustáquio que depois vai ligar a nasofaringe, que é ali a zona mais relacionada com o nariz, para perceber um pouco melhor do que estamos a falar. E essa área, só para terem uma noção, e daí o nome desta live ser mesmo os ouvidos ranhosos, porque no fundo vamos ter a zona da nasofaringe responsável por uma quantidade de ranho que vai para o ouvido e que também irá para outra zona que é a zona do olho. Muitas vezes as crianças, quando estão ranhosas, vamos ter também os olhos ali uma obstrução a nível do olho, porque o olho drena para o nariz através do miado. Portanto, vamos ter, no fundo, 3 compartimentos que são todos campos do nosso querido otorrino, não é? Sim, que em simultâneo podem estar alterados. Que podem estar alterados e que vão dar então uma acumulação de ranho. De secreções que podem potenciar então as otites. Clara, quais são então os fatores predisponentes para se ter um quadro de otite? Como estávamos a falar, principalmente uma idade inferior a 3 anos, é por causa das características anatómicas do formato de crânio que podem estar na origem. Além disso, crianças que têm muita tendência para fazer alergias. De uma forma geral, as alergias é uma reação exagerada do nosso organismo a um agente que não seria nocivo, mas que ele assume como sendo, e portanto a resposta do organismo é um processo inflamatório. Sendo a otite uma inflamação, também temos aqui maior predisposição quando temos crianças com alergias frequentes. A criança frequentar a creche, mas isto porque as creches são excelentes para propagar infecções e portanto, exatamente, muitas vezes também temos aqui as crianças que frequentam na creche a ter maior predisposição. Crianças, lá está, que tenham alterações em termos de vias aéreas superiores, quando temos aqui alguma inflamação na via aérea superior, também pode, como disse, propagar-se aqui para a região do ouvido. E crianças que façam aleitamento com fórmula em vez de aleitamento materno, também há aqui uma relação. É interessante porque há quem ache que o facto de se mamar, a posição em que se mama, poderia estar na origem da otite. A verdade é que isso é totalmente um mito. A sucção é diferente quando o bebê mama na mama da mãe. E não só, o leite materno tem componentes bactericidas que, mesmo entrando por vias que não deveria entrar, não faz mal nenhum, porque a sua composição já é bastante, já é suficiente para limpar. Sim, e até porque a relação que fazemos em termos de aleitamento artificial em detrimento do aleitamento materno estar mais na origem das otites até tem a ver com o estímulo que damos ao crânio, não é? Porque a amamentação é um processo bom para o crescimento facial, o crescimento de crânio, e fica um bocadinho comprometida quando temos o aleitamento artificial, porque é feita via biberão e que não há tanto recrutamento destes ossos, destes músculos para potenciar o crescimento. Então tomamos aquela questão da horizontalização da trompa de Eustáquio, que tem mais tendência para verticalizar menos nos bebés que fazem este aleitamento artificial. Ser uma boa fonte de anticorpos. Exatamente. Portanto, a criança vai estar por si só mais forte, com mais defesas para enfrentar aqui estes micro-organismos.
temos estas predisposições, não é? O que pode nos predispor a termos um otite. Oh, claro, mas quando é que falamos de otite média recorrente? Quando é que passa a ser um problema recorrente? Normalmente, quando assim num período de pelo menos, mais ou menos 6 meses, a criança tem pelo menos 3 episódios, então já se começam a considerar aqui uma situação de recorrência de otite. Pronto, e só para quem está aí poder acompanhar, e quais são os sinais, os sintomas típicos de uma criança que esteja com uma otite? Infecciosa, normalmente a criança tem febre associada, muitas vezes falta de apetite, pode mesmo fazer ali um bocadinho de recusa alimentar e depois tem dor no ouvido, por isso normalmente apresenta sinais de estar sempre a tocar nesta região, é uma forma da criança mostrar que está desconfortável naquela região e pode inclusive puxar a orelha em algumas situações e por vezes podemos ver inclusive secreções ali localizadas. Leva à recorrência destas otites, claro. Além destes fatores que podem originar e facilitar o processo de otite que já falamos, também o facto de termos crianças que utilizam excessivamente a chupeta, ou seja... Chupeta porquê? Vamos lá ver. Ai, a nossa amiga e miminha, a nossa amiga que por vezes se torna inimiga. Ajuda-nos, mas por vezes pode dificultar aqui um bocadinho algumas situações. Isto porque a chupeta, não é? Mediante o tempo de utilização, pode levar a alterações em termos do palato, ou seja, do selo da boca, que podemos mostrar aqui, exatamente. Ou seja, esta região, temos depois aqui o outro lado que articula, podemos ter aqui algumas alterações, sendo que a utilização excessiva da chupeta está muito associada aos palatos ogivais, que são os típicos palatos fundos e estreitos, que, como se sabe, considerando que temos imediatamente acima do palato a região nasal, acaba por ocupar o espaço que seria destinado para o nariz, então facilitar aqui estas infecções a nível nasal e a nível depois também do ouvido. Por isso a chupeta sem dúvida é um fator que pode facilitar aqui esta recorrência. Chupeta, mais uma vez, o aleitamento artificial, pelas questões que já falámos. Sucção, não é verdade? Exatamente. Alterações em termos de adenoides, portanto, a hipertrofia das adenoides, ali uma inflamação das adenoides também pode facilitar. Isto porque, mais uma vez, bebés que têm uma respiração oral têm normalmente associada às alterações aqui das adenoides e, portanto, por consequência, muitas vezes associado também às otites. E temos, assim, inúmeros estes principais fatores que podem estar aqui na origem da recorrência. No fundo, tudo passa o ar no nariz e todo esse maciço facial, tudo que leva ao estreitamento desta zona vai andar aqui a jogar contra as nossas queridas otites. Não é verdade? Pronto. Falamos da amamentação e mais assim alguma alteração anatómica, a aparição de otites de repetição? É como estava a falar, essencialmente esta questão do palato ogival, as alterações principalmente as plagiocefalias, os crânios dolicocefálicos, podem também muito estar aqui na origem das otites. Vamos já falar nisso, vamos explicar então o que é um crânio dolicocefálico.
Ok, vamos cá ver. Estamos aqui com um problema de som. Não sei se ficou resolvido. Vamos tirar os micros. Deixa-me ver. Vamos verificar. Ok, pronto. Problemas técnicos. Vá, com isso, não sabemos muito bem onde é que nós estávamos. Estávamos a falar dos crânios dolicocefálicos. Exatamente. Para quem. Obrigada por nos ter avisado. Boa. Portanto, estávamos a falar de alguns tipos de configurações cranianas, algumas formas de crânio que podem então predisponer a estas otites de repetição. Estávamos a falar mais especificamente dos crânios dolicocéfalos, que são crânios mais estreitos e mais compridos, portanto, no fundo, rostos assim, não é? Assim mais compriditos, que levam a... Como estávamos a dizer, primeiro aos palatos mais estreitos e fundos e depois alterações no posicionamento do osso temporal, que também tende a acompanhar esse padrão típico de extensão, que nestes casos é nomeadamente então uma alteração em termos de rotação interna que faz com que tenhamos mais tendência para ficar com a trompa ainda mais horizontal, que como vimos é um fator que muitas vezes está associado a estes quadros de otites. Pronto. E as plagiocefalias? As plagiocefalias consiste no achatamento, não é, do crânio, ou do lado direito ou do lado esquerdo, no achatamento neste caso, nomeadamente a nível posterior, que leva à tendência para depois haver compensações e tem vindo-se a demonstrar também que está muitas vezes associado às otites, porque leva a todo um avanço do crânio onde houve o achatamento, que também dificulta aqui a drenagem do ouvido médio. Sim, bem, as formas de crânio alteradas, vamos ver. E as bráquias? Braquiocefalias? As braquiocefalias estão associadas mais a uma rotação externa, ou seja, em termos diretos de relação com as otites pela alteração de trompa de Eustáquio, não. O que é certo é que a partir do momento que temos alterações a nível estrutural, a função também ficará comprometida. Por isso a probabilidade de termos também aqui alterações como as otites, embora não exista aqui a relação direta, é elevada. Tudo que seja em excesso acaba por comprometer a função. Se temos um crânio, lá está, mais achatado, os crânios braquiocefálicos são crânios que a nível anterior são mais largos, mas depois, a nível de, portanto, olhamos para exatamente, o transversal são mais largos transversalmente, mas anteroposterior acabam por estar mais estreitos. Se há um estreitamento excessivo aí, o que acontece é que a própria configuração do palato, o próprio posicionamento da mandíbula e mesmo a própria língua poderá, não em todos os casos, mas poderá estar numa posição um bocadinho alterada, levando a um estreitamento. Neste caso, não será tanto uma impactação a nível do temporal, mas não será bem por aí, mas será pela relação que existe a nível posterior, que poderemos ter aí um déficit de espaço a nível posterior. Portanto, tudo que é em excesso, tudo que deixa de ser funcional, pode levar de alguma forma à acumulação de secreções e alteração da função. Portanto, já fizemos aqui um varrimento de algumas disfunções cranianas, mas claro, podemos olhar para um crânio e o crânio está direitinho, no entanto não temos uma função ótima, certo? Sim. No mundo da osteopatia nós muitas vezes podemos olhar para um crânio, parece-me perfeito, e depois não ser bem assim. Queres-nos explicar um bocadinho? Até porque lá está, nem todas as alterações são visíveis, não é só achatamentos que nos chamam normalmente a atenção, nós também temos que, como estávamos a falar, avaliar a função, a liberdade de movimento dos diferentes ossos do crânio e, embora visivelmente possam não existir alterações, podemos ter comprometimento em termos de função, que deve ser avaliado, deve ser tratado, e que pronto, nem sempre nos chamam a atenção. Daí também a importância sempre de uma avaliação em osteopatia, mesmo quando visivelmente não vemos esse tipo de alterações. Falamos em práticas das alterações estruturais, faltou-nos uma.
Agora estava aqui a espreitar os meus apontamentos, que são as escolioses cranianas, que são as SBR, que nós deixamos aqui, acabamos por não falar, incluímos um bocadinho nas plágias, mas a função é exatamente idêntica. Então, uma SBR, uma escoliose craniana, pode dar origem à plágia sem problema. Exatamente. Muitas vezes, lá está, temos essencialmente alteração nestes principais ossos, o esfenóide e o occipital, que são os ossos basicamente que geram toda a função dos ossos do crânio, mesmo o posicionamento, e muitas vezes temos as tais SBRs, escolioses cranianas, que consistem em inclinações e rotações destes ossos, fora do que seria expectável, muitas vezes decorrentes de partes mais complicadas, posicionamentos intrauterinos desajustados, e que possam estar também depois na origem das otites, uma vez que são eles que depois geram toda a função do crânio, que também influenciam o temporal, e como tínhamos falado, a trompa do Eustáquio insere-se exatamente no osso esfenóide, portanto, ele está mal posicionado, também poderemos ter aqui alterações na função da trompa. Perfeito! E agora varremos todas as questões do crânio. Podemos então perceber facilmente que tendo alterações cranianas, ou então tendo tensões, pontos que funcionam menos bem, que se deslizam menos bem, que não têm uma função correta, podemos começar a ter acumulação de secreções. Agora, passando a outro nível, Clara, podemos ter até um crânio, não dá para dissociar, mas, por exemplo, a mobilidade da língua, um freio lingual pode estar na origem de uma problemática como a otite de repetição, tipo média. Pode estar na origem. É engraçado perceber como é que a língua também pode estar aqui a influenciar as otites, mas sem dúvida que sim, até porque normalmente freios curtos estão associados a bebés que têm dificuldade na respiração também nasal, têm muita tendência para uma respiração oral, têm tendência também para desenvolver os palatos ogivais, porque a língua não consegue contactar com o palato, não há o estímulo necessário para o palato se formar, então temos tendência para ter o palato estreito, o palato fundo e portanto, consequentemente, as otites. Para também não dizer que bebés, normalmente com freio curto, têm quadros de refluxo gastroesofágico muitas vezes associado, que também é um fator que pode facilitar aqui o desenvolvimento das otites. Interessante. Estamos a falar de refluxo, que acaba por ser uma alteração do sistema gastrointestinal, não é? E estamos a falar de uma língua, não é? Faz parte do sistema mastigatório. É interessante porque a nível embrionário, isto é, quando estamos dentro da barriga da mãe, estamos a nos desenvolver, eles têm a mesma origem embrionária, está bem? Têm todos da mesma origem, têm todos a mesma origem. Portanto, um está mal, o outro está mal. Normalmente vamos encontrar pessoas com problemas da ATM, problemas da articulação temporomandibular, com problemas de estômago também. O mesmo acontece aqui a nível das crianças, para além de que a inervação é muitas vezes partilhada. Portanto, uma coisa não está bem, a outra coisa vai estar mal também. Para além de que o refluxo, uma das problemáticas, não só da origem embrionária, mas o próprio refluxo, o refluxo é a subida de leite que está dentro do estômago para a cavidade bucal, não é? E a chegada aqui à boca pode ir além da boca e pode subir um pouco mais e pode-se alojar conteúdo gástrico, tanto no nariz, não é? Como no próprio ouvido. É frequente encontrar resíduos, se fizermos uma recolha do enxugado que está dentro do ouvido, que saiu do ouvido do bebê, vamos encontrar conteúdo, muitas vezes encontramos conteúdo gástrico nesse enxugado. Porquê? Porque subiu conteúdo vindo do estômago e ficou ali alojado num clima bem quentinho, bem úmido, e toca a desenvolver aqui uma otite. Os meus pais falam da questão de que parece que os bebés estão sempre com aquela respiração ruidosa e que até não vêm secreções, não são secreções nasais, são oriundas do leite que retomam, portanto, a cavidade bucal.
para entrarmos, para continuarmos aqui no mundo da musculatura, outra patologia que pode levar ao otite são os torcicolos, certo? Sim. Queres-nos falar um bocadinho? O torcicolo é uma disfunção que acontece em termos do músculo esternocleidomastoideu, que tem a sua origem exatamente ao nível do osso temporal e que vai se inserir depois aqui na região da clavícula. Nestas situações, o que acontece é que normalmente os bebés têm um padrão de inclinação e de rotação contralateral. Portanto, a partir destas preferências, automaticamente vamos ter dificuldade no processo de amamentação. Muitas vezes os bebés associados a isto vão ter preferência de alguma mama e vão fazer recusa da outra, porque a outra mama irá exigir outro tipo de rotação que não é a preferência do bebé. Para não dizer também que o processo de deglutição vai ficar condicionado por alterações da musculatura em termos cervicais. Se temos tensão, o próprio processo de deglutição também pode ficar aqui afetado e, mais uma vez, podemos ter até os quadros depois de refluxo associados a estas questões. E as vias de drenagem linfática do ouvido. Sim, também. E as vias de drenagem linfática do ouvido, que são feitas através de cervical alta, através ali da zona mastoide, temos ali uma chamada ganglionar, portanto, tudo que implique fechar, tudo que implique dificultar esta zona, tudo que implique dificultar esta zona do ouvido, esta drenagem aqui do ouvido, podemos ter chatices. Portanto, bebês com dificuldade rotacional cervical, bebês com elevação de um dos ombros, bebês com cintura escapular, falamos em cintura escapular, toda esta zona, com algum tipo de déficit de mobilidade, vamos ter uma drenagem linfática deficitária à zona do ouvido e, consequentemente, mais risco de otites. Isso mesmo. Perfeito. Já falamos do sistema muscular externo, já falamos de torcicolo, já falamos aqui de muita coisa. Vamos falar só de uma coisa, de um pequeno à parte, que é o que é que acontece quando não se consegue romper este ciclo. Quais são as consequências de otites médias que persistem ao longo do tempo? O que é que pode levar a sequelas? Podemos ter a perda auditiva, lesões, portanto, um bocadinho mais graves nesta situação. Podemos ter também alterações de comportamento, porque temos constantemente tensão aqui acumulada sobre esta região, desconforto por parte da criança que pode ficar com estas alterações de comportamento. Como não houve corretamente em algumas situações, pode ficar com atraso no desenvolvimento da linguagem também, e pode mesmo inclusive haver lesões em termos de pares cranianos. Nós sabemos que, por exemplo, a nível do conduto auditivo interno, passar próximo ali da trompa do Eustáquio, temos muitos pares neurocranianos, nomeadamente o vestibulo-coclear e o facial, que podem ficar comprometidos. E podemos... O facial é a mímica, é responsável pelas nossas expressões faciais. E podemos ter inclusive quadros de meningite, ou seja, uma inflamação e uma infecção localizada depois de difundir-se às membranas, às meninges que revestem o cérebro. Tudo isso é bem grave. Eu, com isto lembro-me sempre de uma pequenina que tivemos por cá, que estavam a diagnosticar uma série de alterações que no fundo tinham todas a mesma origem. Era o déficit de atenção, ponderaram um déficit de atenção, ponderaram um quadro de autismo, ponderaram que a miúda poderia ter alguma lesão, alguma incapacidade mesmo para falar, e no fundo não tinha nada a ver com isso, simplesmente a miúda não ouvia, tinha um déficit auditivo significativo, porque tinha tido um quadro de otites de repetição de longa duração, muito graves, e
chegou ao jardim de infância e começaram a chover umas tentativas de explicação que estavam erradas. No fundo, o que estava a acontecer aqui tinha uma origem que era a criança não ouvia corretamente. Não é que estivessem erradas, mas não era o autismo em si, não era a causa, ok? O déficit de atenção, ela tinha déficit de atenção porque simplesmente não ouvia, não era um problema de estar atento, ok? Portanto, vamos estar atentos aqui a estas questões. Queria acrescentar aqui umas coisas. Outro dos déficits que fica quando temos otites de repetição é a própria respiração. Normalmente a criança vai ter tendência a respirar pela boca, não é? Porque tem esta zona que vai se desenvolvendo mal. A tromba de Eustáquio torna-se uma trompa disfuncional, que não funciona corretamente. Portanto vamos começar a ter alterações musculares, não só da musculatura da face. Temos os típicos, ok, estou com a boca aberta e deixo cair os meus lábios, como também de algumas estruturas mais internas que muitas vezes não se falam. Isto é, uma criança com otite de repetição, não estou a falar dos pequeninos, estou a falar das crianças um bocadinho mais crescidas, eles têm muita dificuldade em ativar o tensor do tímpano e a fazer uma equilibração das pressões a nível externo, que nós de forma voluntária, é difícil eu exemplificar e demonstrar, mas que no fundo é nós fazermos um movimento muito posterior na nossa boca e conseguimos libertar o tímpano. Eles perdem um pouco essa capacidade. Outra das capacidades que eles vão ter é a dificuldade em elevar corretamente, ativar corretamente os elevadores tudo que seja do palato. Portanto, vamos ter dificuldade em fazer este som, desculpa-me, que é um som um bocadinho horroroso, que é este som, que eu, quando faço no fundo estou aqui a limpar a minha zona mais posterior do nariz, estou a elevar toda esta zona posterior do palato e consigo dessa forma limpar a zona posterior do meu nariz. Essas crianças, como há uma disfunção, não é? Ali uma acumulação de resíduos, começam a não saber usar corretamente essa musculatura. Então temos um quadro aqui, algo cíclico, que se vai mantendo ao longo do tempo, vamos continuando a ter otite, porque no fundo esta zona é totalmente disfuncional. Claro, o que é que podemos fazer para melhorar isso tudo? Evitar otites. Exato. Convém recorrer então à osteopatia, como falámos. Temos aqui muitas alterações em termos estruturais que podem ser tratadas e que devem, portanto, ser pelo menos despistadas, mesmo que não verifiquem qualquer tipo de alteração em termos de formato do crânio do bebê, já dá para perceber que era muito importante mesmo uma avaliação em osteopatia, porque podem haver alterações mais internas que devem ser trabalhadas. E além de trabalharmos todas estas alterações estruturais, ainda temos técnicas específicas mesmo para potenciar a drenagem pela trompa de Eustáquio, que também vai facilitar aqui toda esta depuração do ouvido médio. A nível médico, a otite é tratada com anti-inflamatórios, antibióticos, quando necessário. É um bocadinho difícil diferenciar uma otite vírica de uma otite bacteriana. Há alguns sinais que podem indicar, mas muitas vezes até é só a persistência dos sintomas que faz com que se recorra ao antibiótico. De qualquer forma, um antibiótico é sempre um antibiótico. Começam a tornar-se resistentes a alternativas que são antibióticos de longa duração. Como qualquer antibiótico tem os seus pontos fracos. A outra é a cirurgia, a intervenção cirúrgica, que é
a timpanotomia, este nome é difícil de pronunciar. No fundo são a colocação dos tubinhos que vão fazer o quê? O que é que são esses tubinhos? No fundo são um buraco no tímpano com o objetivo de chegar ao ouvido médio e permitir que esse liberte as suas secreções. Quem tem crianças que já foi operado aos ouvidos e se foi colocado então esses tais tubinhos, sabe que nem sempre funciona e é sempre uma cirurgia, é sempre uma intervenção cirúrgica que deve ser evitada. A nível de fisioterapia respiratória, é uma ajuda imprescindível também, que não quero aprofundar muito essa temática, gostava de vos trazer cá a nossa fisioterapeuta da área da fisioterapia respiratória para vos falar um bocadinho sobre esse tema, como fazer, o que fazer, porquê, porque sim e porque sim, pronto. No fundo, o que é que nós estamos a fazer com a lavagem nasal? É a lavagem nasal mais limpeza das vias aéreas. A fisioterapia respiratória vai fazer fundamentalmente, não só, mas fundamentalmente vai fazer isso, está bem? Limpar pulmão, limpar nariz, ensinar, entre outras coisas. Como eu disse, não me vou aprofundar um bocadinho sobre o tema, porque estava da outra live e vou tentar que isso se concretize mesmo. No fundo, o que vamos fazer é, lá está, limpar tudo que houver para limpar para que haja menos acumulação de secreções, está bem? De ranhos que andam por aí a passear e não são cá grandes amigos. Para além da osteopatia, de fisioterapia, amamentação, cuidados alimentares, está bem? Cuidados alimentares, quanto melhor está o nosso sistema imunitário, mais eu me vou defender, não é? Isso já para as crianças mais crescidas e não só, porque os pequenitos também se enquadram aqui. O nosso corpo é um corpo integrado em vários sistemas que funciona bem quando está equilibrado. Portanto, não nos podemos esquecer que todos eles têm que ser devidamente, vamos pôr entre aspas, alimentados e cuidados. Muito bem. Pronto, acho que assim, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa. Não sei se tem mais alguma coisa. Tem alguma questão por aí? Pronto, se estiverem a pensar que isto aqui é um bocadinho muita informação, estão à vontade para depois colocar offline, está bem? Em offline as questões, nós vamos responder, estamos aqui para isso e pronto, espero que sejam felizes, espero que tenham gostado aqui da nossa live e pronto, até breve. Tchau, tchau! Obrigada, Clara. Obrigada, Eu sou assim.